Um grande incêndio ocorreu esta manhã em uma subestação que fornece energia para o aeroporto de Heathrow, no subúrbio de Hayes, em Londres. O incêndio começou por volta da meia-noite, e pela manhã o fogo havia engolfado um transformador, causando uma explosão maciça. Milhares de residentes ficaram sem energia, e um dos maiores aeroportos do mundo, Heathrow, foi forçado a suspender as operações até a meia-noite de hoje. No momento, sabe-se que mais de 16 mil casas estão sem energia. O Corpo de Bombeiros de Londres chegou imediatamente ao local. Mais de 70 bombeiros e 10 veículos especiais estão trabalhando para extinguir o incêndio. Os funcionários do Corpo de Bombeiros de Londres montaram um cordão ao redor da subestação para garantir a segurança dos residentes. Devido à fumaça densa visível de diferentes partes da cidade, as autoridades instaram as pessoas a fecharem janelas e portas e a evitarem a área de neblina. Os socorristas evacuaram edifícios residenciais próximos e a polícia fechou estradas para facilitar o acesso dos serviços de emergência. As empresas de energia enviaram equipes de reparo para avaliar os danos, mas até que o incêndio seja extinto, a energia não pode ser restaurada. O aeroporto de Heathrow está operando de forma limitada com geradores de backup, mas voos foram cancelados ou desviados. Passando para a Arábia Saudita, onde uma forte tempestade de areia atingiu a região de Wadi al-Dawasir, também conhecida como Wadi al-Dawasir, na província de Najd. Ventos de até 80 km por hora levantaram toneladas de areia no ar, reduzindo a visibilidade a apenas alguns metros. Os moradores relataram interrupções no transporte e dificuldades respiratórias devido à poeira. Os serviços de resgate da Arábia Saudita responderam rapidamente ao desastre. A Defesa Civil implantou postos móveis para ajudar as vítimas, distribuindo máscaras e água. A polícia fechou as principais estradas para evitar acidentes. E os médicos estão tratando aqueles com problemas respiratórios. Os voos no aeroporto local foram suspensos, e as equipes de resgate estão patrulhando as estradas, ajudando motoristas presos. As autoridades estão pedindo aos residentes que fiquem em casa e evitem viajar até que o tempo melhore. Uma poderosa avalanche ocorreu na montanha Gran Paradiso, na Itália, nos Alpes. A massa de neve caiu em uma rota turística popular, causando pânico entre os alpinistas e moradores locais. Ainda não há relatos de vítimas, mas várias pessoas estão desaparecidas. Os serviços de resgate italianos lançaram imediatamente uma operação. Equipes de resgate de montanha equipadas com helicópteros e cães estão vasculhando os escombros em busca de pessoas. Trabalhadores de emergência estão usando imagens térmicas e sensores de movimento para localizar sobreviventes sob a neve. As estradas para a montanha estão bloqueadas e os turistas estão sendo evacuados da zona de perigo. Meteorologistas alertam sobre o risco de novas avalanches, o que complica o trabalho dos socorristas. Uma tempestade de neve atingiu a cidade de Russell, no estado do Kansas e Wyoming. Ventos fortes e chuvas intensas paralisaram o tráfego, deixando centenas de residentes sem energia. A altura da cobertura de neve já ultrapassou 40 centímetros e a tempestade não diminui. A Guarda Nacional e os socorristas locais estão trabalhando em modo intensificado. Equipamentos de remoção de neve estão limpando as estradas e a polícia está evacuando pessoas de carros presos. Engenheiros de energia estão tentando restaurar a eletricidade, mas os ventos fortes estão dificultando o reparo das linhas. Voluntários da Cruz Vermelha abriram abrigos temporários onde estão distribuindo bebidas quentes e cobertores. Os residentes são aconselhados a não sair de suas casas até que a tempestade termine. Na Rússia, na aldeia de Salorovo, República do Bashkortostan, um poderoso deslocamento de gelo começou. Os fluxos de gelo no rio começaram a se mover, ameaçando inundar casas costeiras e destruir pontes. O Ministério de Emergências da Rússia enviou equipes de resgate para a área. Funcionários evacuaram os residentes da zona de risco usando barcos e equipamentos especiais. Engenheiros estão reforçando as margens com sacos de areia para minimizar os danos causados pelas inundações. Bombeiros e policiais estão monitorando a condição das pontes, fechando trechos perigosos das estradas. As autoridades locais estão pedindo aos residentes que estejam preparados para uma possível evacuação. Outra emergência na Itália. Uma avalanche ocorreu na estação de esqui de Val Gardena.
A neve cobriu uma das encostas onde turistas estavam no momento. Há informações sobre vítimas. O número exato está sendo esclarecido. Os socorristas do resort e os serviços de montanha da Itália lançaram uma operação imediata. Helicópteros levaram médicos e equipes de busca ao local. Socorristas com cães e sondas estão examinando os montes de neve, e a polícia isolou a área para evitar novas vítimas. As vítimas são rapidamente levadas para hospitais. O resort está temporariamente fechado e os turistas são aconselhados a não esquiar. Um deslizamento de rochas ocorreu em uma estrada de montanha na área de Pampano, no Peru. Enormes rochas bloquearam a estrada, danificando vários carros. O número de vítimas ainda está sendo esclarecido. Os serviços de resgate do Peru chegaram ao local. Sapadores e engenheiros estão limpando a estrada com equipamentos pesados e médicos estão prestando assistência às vítimas. A polícia fechou a rodovia para evitar novos incidentes. Geólogos estão avaliando o risco de novos deslizamentos causados pelas chuvas recentes. O tráfego será restabelecido apenas após uma verificação completa de segurança. Um fenômeno incomum na Síria. Uma forte nevasca cobriu a província de As-Suwaida. Pela primeira vez em décadas, a região foi coberta de neve, causando interrupções no transporte e quedas de energia. O governo sírio enviou serviços de emergência para a região. O exército e os trabalhadores de resgate estão limpando as estradas de neve, ajudando motoristas presos. Engenheiros elétricos estão trabalhando para restaurar as linhas de energia, e organizações humanitárias estão distribuindo roupas quentes para os moradores. Os moradores estão se abrigando em suas casas, esperando que o tempo melhore. Uma nevasca anormal atingiu o norte da Jordânia. As estradas estão cobertas de neve, e as temperaturas caíram abaixo de zero, o que é incomum para a região. Os moradores estão enfrentando quedas de energia. A cobertura de neve atingiu 20 centímetros, causando dificuldades no transporte e o fechamento de algumas estradas. Os serviços de resgate da Jordânia foram mobilizados. Policiais e militares estão removendo a neve das estradas, e trabalhadores médicos estão ajudando pessoas que se encontram em situações difíceis. Os serviços públicos rapidamente começaram a limpar as ruas e a fornecer acesso. Equipes de energia estão reparando linhas danificadas, e as autoridades estão pedindo aos moradores que fiquem em casa. Moradores de Alberta, no Canadá, testemunharam um espetáculo incrível, uma brilhante aurora boreal. O céu estava iluminado com cores verdes e roxas devido à poderosa atividade solar. Este fenômeno não representa uma ameaça, mas encantou milhares de pessoas. Os serviços de resgate não foram necessários desta vez, mas cientistas e meteorologistas estão ativamente registrando dados. Postos de observação em Alberta estão operando em modo intensificado para estudar o efeito da atividade solar na atmosfera. Os moradores são incentivados a apreciar o espetáculo com segurança, evitando campos abertos durante a noite fria. Vamos mostrar a você as melhores imagens deste milagre da natureza. Hoje, um incêndio de grande escala está ocorrendo no Krai de Primorsky, na Rússia, perto da estação Sukhanovka. O incêndio começou devido à queima de grama e rapidamente se espalhou para a floresta. A fumaça envolveu vilarejos próximos. O Ministério de Emergências da Rússia enviou dezenas de brigadas de incêndio para combater o fogo. Mais de 50 socorristas e helicópteros estão extinguindo as chamas do ar e do solo. Os moradores das casas próximas foram evacuados, e a polícia bloqueou as estradas para a zona do incêndio. O vento está complicando o trabalho, mas os socorristas estão fazendo tudo o possível para localizar o incêndio. No Havaí, o vulcão Kilauea ejetou uma fonte de lava de 180 metros de altura. A erupção começou de repente, e a lava quente está se movendo em direção ao oceano, ameaçando áreas costeiras. A Guarda Nacional dos Mamuewa e os socorristas estão evacuando os moradores da zona de perigo. Geólogos estão monitorando o movimento da lava com drones, e os bombeiros estão se preparando para extinguir possíveis incêndios. Helicópteros estão entregando ajuda a áreas de difícil acesso. As autoridades estão pedindo aos turistas que não se aproximem do vulcão. Esta erupção é uma das mais poderosas dos últimos anos. Um grande incêndio florestal irrompeu no condado de Sancheon, na Coreia do Sul. O fogo consumiu dezenas de hectares, ameaçando edifícios residenciais e terras agrícolas.
Os bombeiros sul-coreanos mobilizaram centenas de pessoas e dezenas de veículos. Helicópteros estão despejando água sobre os incêndios, e os socorristas estão evacuando os moradores da zona de risco. A polícia bloqueou o acesso à floresta para evitar vítimas adicionais. Ventos fortes estão complicando o esforço de combate ao incêndio, mas as autoridades dizem que a situação está sob controle. Uma tempestade atingiu o lago Michigan perto de Michigan City, Indiana. Ondas de até 16 pés de altura têm inundado ruas costeiras e os ventos derrubaram árvores e linhas de energia. A guarda costeira dos INER e os socorristas locais estão ajudando os moradores. Barcos e lanchas estão patrulhando o lago, verificando se há pessoas em perigo. Bombeiros e policiais estão removendo árvores caídas, e trabalhadores de energia estão restaurando a eletricidade. Os moradores são aconselhados a evitar a linha costeira. A tempestade ainda não está diminuindo. Na Arábia Saudita, no distrito de Al-Sar da província de Taif, chuvas fortes causaram inundações. A água inundou casas e estradas, deixando centenas de pessoas em apuros. A Defesa Civil da Arábia Saudita está evacuando residentes com barcos e caminhões. Os socorristas estão bombeando água para fora dos porões, e a polícia bloqueou estradas inundadas. Os médicos estão ajudando aqueles que sofreram de hipotermia. As autoridades estão montando abrigos temporários para aqueles que perderam suas casas. A inundação pegou a região de surpresa. Um incidente sério ocorreu em Tomsk, na Rússia. Um guindaste de construção caiu sobre carros estacionados. O incidente ocorreu por volta do meio-dia na rua Kartashov, onde um complexo residencial de classe empresarial está sendo construído. De acordo com dados preliminares, um guindaste que transportava um palete pesado de tijolos caiu na via, danificando vários carros e derrubando um poste de iluminação. Isso também causou uma queda de energia na área do acidente. Felizmente, não houve vítimas ou feridos. Como resultado da emergência, pelo menos 3 carros foram danificados, assim como parte de uma cerca de construção. O incidente complicou significativamente o tráfego na área do cruzamento das ruas Balinsky e Kartashov. Os detalhes do incidente estão sendo investigados atualmente. Um raio atingiu uma refinaria de petróleo no Irã, causando um incêndio. O fogo envolveu tanques de combustível e uma coluna de fumaça era visível por quilômetros. A data exata do incidente está sendo confirmada. Bombeiros árabes estão combatendo o incêndio usando instalações de espuma contra incêndio. Os socorristas evacuaram o pessoal da planta e a polícia bloqueou as estradas para a instalação. Ambientalistas estão monitorando os níveis de poluição do ar. O incêndio ainda não foi localizado e as autoridades estão se preparando para o pior.